Paz, Senhor Jesus. Bom dia, bom domingo para vocês. Como é que está sendo o dia de vocês? Excelente, bom final de semana. Ainda estamos por aqui na nossa lição da revista da CPD do segundo trimestre. A lição hoje de número 12, a penúltima lição da revista. Estamos na lição número 12, data 21/6/2020, com o nosso tema, o amadurecimento cristão. Então, vamos começar. A Bíblia diz, desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Está lá em Efésios 4:13. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios 13, 11 e 14, 20. Conhecendo mais de Deus. Caro pré-adolescente, o objetivo da lição de hoje não é saltar etapas em seu desenvolvimento, pois ainda é tempo de brincar, de descobrir e levar a vida com a leveza natural que a idade permite. Quando o apóstolo Paulo fala em não ser mais criança, não é uma crítica a essa fase tão importante da vida física e espiritual, mas o que ele critica é a permanência nela. O que ele quis dizer aqui, gente? Que, no caso, a crítica dele não é criticando que vocês sejam criança nessa etapa de vida que vocês têm. Vocês estão na pré-adolescência, então é hora de ser realmente criança ainda, pré-adolescente. Mas o que ele critica é a permanência, né? A permanência nela. Como passar do tempo, ao invés de vocês ficarem maduros, né? E amadurecendo, as pessoas permanecem criança, permanece imaturo. Então, essa é a crítica do apóstolo Paulo. O tempo passa e com ele deve vir a maturidade, o que é natural e necessário para o desenvolvimento saudável da pessoa. Então, nós vamos passar e vamos ter o nosso primeiro tópico, conhecendo e aprendendo. O exemplo de Jesus, que crescia na perspectiva humana, mas também na perspectiva espiritual, deve ser seguido por todos nós. Uma medida que crescia, Jesus se tornava mais agradável, tanto a Deus quanto às pessoas à sua volta. Apesar do crescimento físico, né? Nosso crescimento físico, físico ser importante, o crescimento espiritual, que independe da idade. O que quer dizer independe da idade? Que para você ter um crescimento espiritual, você não tem nada a ver com a idade. Às vezes você vê um adulto, né, que já é grande fisicamente, mas ele tem a mentalidade dele ainda infantil. Como você pode ver um adolescente que age como se fosse um adulto, uma mentalidade ótima. Então, isso ele diz que independe da idade, tá? E mais relevante ainda na vida do cristão. Desse modo, podemos ser verdadeiros gigantes na fé, mesmo na pré-adolescência. Né? Tem muito pré-adolescente que hoje já pregam, né? São grandes pregadores, dirigem cultos, têm responsabilidades que um adulto tem, né? Então, esses sim são grandes gigantes na fé, que são pessoas com a espiritualidade crescida, né? Madura, né? Então, vamos lá. A vontade de Deus para a sua vida como ovelha do bom pastor Jesus é o seu progressivo crescimento espiritual até chegar à maturidade cristã. E nesse sentido, podemos observar alguns meios disponíveis para obter esse crescimento, que aqui nós vamos falar um pouquinho deles, tá? A integração nas atividades de sua igreja. Uma igreja saudável faz os seus membros se desenvolverem. Então, o que fala sobre a integração nas atividades da sua igreja? Você deve estar sempre
envolvido em algum trabalho dentro da sua igreja, né? Envolvido no departamento de jovens, você que é jovem, pré-adolescente, envolvido nos ensaios, envolvido em alguma coisa, qualquer coisa, mas você tem que estar envolvido para que você possa estar o quê? Aprendendo, né? Possa ter compromissos, responsabilidades dentro da obra de Deus, que isso faz com que você tenha maturidade, né? Segundo, medite na palavra de Deus. O apóstolo Pedro expõe em sua carta que para um adequado crescimento espiritual, precisamos desejar a palavra de Deus, como crianças recém-nascidas desejam o leite. O que ele quis dizer isso? A criança, ela necessita do leite, ela deseja o leite mais que tudo quando ela é pequena. Então, nós também devemos desejar, com a mesma vontade, a aprender a palavra de Deus. Mesmo criança, mesmo criança, tá? A criança, ela tem até possibilidades muito maiores de ter um aprendizado melhor do que um adulto. A mente dela é fresca, né? Entra com mais facilidade o aprendizado. Então, assim, você, criança, também pode crescer espiritualmente. Se você quiser, você pode buscar, sim, o crescimento espiritual. Você deve estar sempre ligado à palavra de Deus, né? Estudando, buscando aprender sempre a palavra de Deus. Estar sempre integrado, né? No meio do departamento ou de qualquer coisa, de qualquer trabalho dentro da igreja, né? Próximo, cultive momentos de oração. A oração nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Grandes homens de Deus sempre mantiveram momentos de oração. Veja o exemplo do jovem Daniel, que acostumava fazer orações 3 vezes por dia. Então, assim, mais um tópico aí para você seguir, para que você venha crescer espiritualmente. Oração. A oração, eu costumo dizer que a oração é a base de tudo. Tudo, para tudo eu oro. Eu oro quando saio de casa, eu oro quando eu chego em agradecimento, que eu fui e vim debaixo da bênção do Senhor. Eu oro quando eu compro uma coisa, eu oro entregando um sonho nas mãos de Deus. Eu oro por um plano que eu botei no meu coração e eu entrego ao Senhor. Então, tudo. A oração é a base da minha vida, é a oração. Então, a oração deve ser também para você uma base da sua vida. A oração tem que vir sempre em primeiro lugar, sempre. Ore por tudo, que sempre vai ser tudo abençoado da maneira, né, que vier o desejo do coração do Senhor para a sua vida. E você cresce, a oração ela te aproxima de Deus, né, e te afasta do pecado. A próxima, procure fazer a vontade de Deus. Que a tua vontade seja feita. Essa expressão está na oração que Jesus nos ensinou. Quando a vontade de Deus é feita, o crescimento espiritual acontece. Então, que sempre nós venhamos a procurar estar debaixo da vontade de Deus, né? Nós somos falhos, nós somos seres humanos, somos pecadores, mas buscar sempre a melhoria, buscar sempre estar na vontade de Deus, isso você pode fazer, né? Então, está sempre ali direcionado, debaixo da vontade do Senhor. Busque sempre a vontade de Deus. E agora nós temos o nosso primeiro revisando com a perguntinha: quais são os meios disponíveis para o crescimento espiritual apontados na lição? Nós falamos sobre eles um por um. E aí, né, já até acabo dando respostas para vocês, está muito fácil. Vocês respondem lá na frente, nós vamos corrigir. Vamos para o segundo tópico. Tendo responsabilidade no uso dos dons. É importante entender que possuir dons espiritual não é sinal de maturidade cristã. Nós falamos sobre isso ali na outra lição, né? Se eu não me engano, que você pode possuir os dons e pode não ter maturidade. Então, isso não significa que você tem maturidade só porque você possui dons espirituais. Veja o exemplo dos nossos irmãos coríntios. Não faltava nenhum dom para eles. Entretanto, havia briga
entre os irmãos daquela igreja. Por essa razão, o apóstolo Paulo escreve esta carta a fim de corrigir as distorções e orientá-los como proceder. Deus tem dado dons espirituais e talentos para cada um de nós, porém nada disso é garantia da nossa maturidade cristã, que só pode ser alcançada pela vida de oração, meditação na palavra e obediência à vontade de Deus. Além disso, a participação efetiva nos trabalhos da igreja contribui muito para o aprimoramento da vida cristã, como visto no tópico anterior. Um dom espiritual, para ser bem aproveitado, precisa vir acompanhado das virtudes presentes no fruto do Espírito. Portanto, é preciso ter responsabilidade e maturidade para desenvolver tais virtudes, a fim de que a utilização dos dons espirituais não se transforme em uma verdadeira confusão. Como estava ocorrendo lá, entre os irmãos lá da igreja em Coríntios. Um cristão maduro e responsável não busca apenas o poder e dons do Espírito, mas conjuntamente busca desenvolver uma vida de comunhão com Deus, íntegra, santa, afastando-se do pecado de forma a ser uma bênção para todos ao seu redor. E aí nós vamos ter o nosso segundo revisando, temos duas perguntinhas. A primeira: ter dons espiritual não é sinal de maturidade cristã. Qual o fato citado na lição que confirma essa afirmação? Então, vocês vão responder ela aí para mim. Letra B. Quais as características citadas na lição que estão presentes em um cristão maduro espiritualmente? Então, vocês vão responder, tá? E nós vamos passar para o nosso terceiro tópico. Deus quer me usar. Em relação ao amadurecimento espiritual tratado nesta lição, você deve estar perguntando: será que esse assunto é para mim? Eu sou apenas um pré-adolescente ou eu sou apenas uma criança. Será que é para mim? Para refletir sobre isso, podemos nos lembrar de falar do profeta Jeremias, da fala, do profeta Jeremias. Ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Embora estivesse ouvindo a voz do próprio Deus, Jeremias duvidou do fato de o Senhor ter algum interesse nele para tão grandiosa obra naquele momento. Mas Deus havia deixado claro que foi para ser um instrumento nas mãos dele que Jeremias havia nascido. Muitas pessoas se perguntam sobre o objetivo da vida humana, porém poucas obtêm respostas convenientes. Porém poucos obtêm uma resposta convincente, tá? Convincente. Ao passo que nós rendemos a Cristo, descobrimos que nascemos para realizar a vontade de Deus. Na oração popularmente conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que devemos buscar a vontade de Deus, que a tua vontade seja feita. E à luz das Escrituras Sagradas, podemos afirmar sem dúvida nenhuma que Deus também quer usar você para realizar a soberana vontade dele, pois foi para isso que você nasceu. Definitivamente, Deus quer usar você, independentemente da sua idade. Por isso, entregue-se totalmente a Ele diariamente e submeta-se à sua soberana vontade. Fazendo assim, você será usado poderosamente para impactar essa geração, a sua geração. Bom, nós temos o nosso terceiro revisando. Acostumada já nas duas últimas lições, nós só tivemos 2 revisando. Eu nem estava esperando o nosso terceiro revisando. Vamos lá.
Nosso terceiro revisando com uma perguntinha. Segundo a lição, qual o objetivo da vida humana? Tá bem fácil, né? A gente acabamos de falar dele aí, bem facinho. Mas se você não lembrou, volta o slide, veja direitinho, né? Escuta, leia, preste atenção que tá bem facinho. E aqui nós acabamos, né, a nossa lição. E agora nós vamos para a correção. Então, nós estamos aí na nossa correção, no nosso revisando 1, 2 e 3. Vamos começar aí com o revisando número 1, né? O revisando 1. Com a perguntinha, quais são os meios disponíveis para o crescimento espiritual apontados na lição? Então, vamos lá. Integração nas atividades da igreja, como eu já tinha falado, né? Que vocês sejam mais participativos, né? Tanto no grupo dos jovens ou pré-adolescentes, ou qualquer outra ação de dentro da igreja, seja participativo, né? Tente estar envolvido nos trabalhos da igreja. Meditação da palavra de Deus, né? Vamos ler a Bíblia, procurar aprender mais da Bíblia, procurar estar mais aí aprendendo mais e mais, né? Estar mais envolvido com a palavra de Deus. Cultivo de momentos de oração. Vamos orar, né? Vamos começar a orar, né? Meditar aí, aprender a botar a oração como base da nossa vida. E você vai ver que tudo vai mudar. E a busca por fazer a vontade de Deus. Esteja sempre debaixo da vontade de Deus. Buscando estar ali fazendo tudo que agrada ao Senhor. Se afastando do pecados, né? Então, nosso segundo revisando aí. Letra A. Ter dons espirituais não é sinal de maturidade cristã. Qual o fato citado na lição que confirma essa afirmação? Os problemas evidentes na igreja de Coríntios, né? Lá eles afirmam lá, pelo que aconteceu na igreja de Coríntios, que os dons espirituais não é sinal de maturidade, pois lá todos tinham os dons espirituais, mas os irmãos entre si só viviam brigando, então não tinha maturidade, né, cristã. Letra B. Quais as características citadas na lição que estão presentes em um cristão maduro espiritualmente? A presença das virtudes encontradas no fruto do Espírito. Terceiro, revisando. Segundo a lição, qual é o objetivo da vida humana? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Realizar a vontade de Deus. Porque quando o nosso momento, né? Quando o nosso tempo acabar aqui, Deus vai voltar para buscar a sua igreja e nós iremos morar com o Senhor lá no céu, né? Então, a nossa lição aqui, nosso objetivo aqui na Terra, da nossa vida humana, é fazer a vontade de Deus. Então, por aqui, né? Vou ficar mais uma vez por aqui. Acabou mais uma lição. Eu desejo a vocês aí um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus abençoe vocês, né? Abençoe a família de vocês e espero que vocês estejam gostando das aulas. É tudo muito novo para mim, mas Deus tem colocado desde lá do princípio, quando começou a quarentena, o Senhor tem colocado essa vontade aí no meu coração, né? Esse desejo se plantou no meu coração de fazer as aulas online e então assim foi feito. Eu não tenho experiência nenhuma com youtuber, com nada, nunca gravei nada, mas o Senhor tem me capacitado. Eu sempre estou buscando fazer o meu melhor e espero mesmo assim que esteja alcançando aí o objetivo da lição. E tenho planos futuros, né? Penso em aprimorar mais isso daí, buscar mais conhecimentos para estar aumentando mais aí
o canal que é para bênção aí, para conhecimento da palavra de Deus. Bom, gente, bom final de semana para vocês. Um beijo da Tia Miss e até domingo que vem com a nossa última lição da revista do segundo trimestre.